Olá, pessoas, tudo bem? Estou eu aqui mais uma vez com um pingo no fundo, lá na rua, né? E dessa vez, esse vídeo é pra ter saído antes, acabou não saindo, né? E dessa vez eu estou trazendo um mal que nos habita, né? Um filme de 2023, argentino. Um filmezinho de terror aí pra gente começar a semana bem, né? Já. Enfim, não vou me enrolar muito também, né? O mal que nos habita. Eu assisti esse filme pela primeira vez, né? Faz um tempinho, faz um tempinho assisti de novo agora para fazer o vídeo. O mal que nos habita. Ele gira em torno de dois irmãos, né? Começa com dois irmãos, o Pedro e o Dinho, que descobrem que eles vão de atrás porque um homem foi morto no meio numa propriedade do vizinho, numa propriedade dos vizinhos dele durante a noite, que eles acabam encontrando o corpo, né? E eles acabam chegando em outro vizinho que mora nessa propriedade, do que é do vizinho mais rico, né? Eles acabam chegando na casa de uma senhora que mora na propriedade e acabam descobrindo que o filho mais velho dessa senhora é um possuído. E que a gente descobre? Ai, não é um. Isso, esse filme nos passa um apocalipse normal, sabe? Ele tem os possuídos, que são pessoas que são possuídas pelo mal, por assim dizer. E conforme elas vão meio que apodrecendo, quanto mais tempo elas ficam, vão meio apodrecendo, e elas têm que ser mortas, né? Por pessoas profissionais por isso, porque tu não pode simplesmente matar um possuído. Senão o mal se espalha, né? Mas também se ficar tempo demais, o mal encarnado, né? Encarnado nasce. Isso eles meio que já explicam ali pra nós que isso vem acontecendo há muitos anos. Sendo que as igrejas meio que foram derrubadas, assim. É uma história bem complexa, sabe? Não é um apocalipse zumbi, não é um apocalipse normal. É literalmente um mal encarnando nas pessoas. Um mal, assim, entrando e encarnando nas pessoas para poder nascer no mundo, por assim dizer. E eles vão atrás do prefeito, atrás do pessoal, né? Eles vão para as autoridades para falar, mas ninguém quer fazer nada porque eles não acreditam que possuídos tenham, por assim dizer, um. Ai, como é? Esqueci. Um mosquitinho. Não tem então para fora da cidade, né? Ih, fugiu o nome do negócio. Eles não acreditam que os possuídos estejam ali pro lado de fora da cidade, porque o mais comum é na cidade, né? Na cidade grande, onde tem muitas mais pessoas, tem mais casos de possuídos, né? Os irmãos lá, assim, o Pedro já não, a gente meio que percebe que ele não tem tanta credibilidade ali com os policiais, né? E a gente fica meio assim que mais pra frente a gente descobre por que ele não tem tanta credibilidade com os policiais. Pingo entrando dentro de casa. E eles voltam, o dono da propriedade aparece e ele não quer aquele aquilo ali. Ele quer expulsar a família dali e eles resolvem então fazer do próprio jeito. Eles resolvem pegar, né, e remover o corpo do possuído dali e jogar em algum lugar. O que não é recomendado fazer, né? Porque eles dizem que tu não pode mexer. Tem que ser um profissional para ir e acabar com tudo. Né? Bem dizer, um exorcista, por assim dizer. É mais ou menos isso. E daí, só que os três vão, mexem, tiram do lugar e no meio do caminho eles quase atropelam uma criança e o corpo acaba caindo da caminhoneta. Aí sim eles perdem o corpo. Eles ficam meio assim, mas já que perdeu, perdeu, não tem muito o que fazer. Eles voltam, tiram as roupas, né? Trocam as roupas que se tiverem contato com o possuído queimam. O certo é queimar essas roupas. Eles tiram as roupas, trocam por outras, né? Que é visto que eles trocam por outra roupa. Só que eles tomam a decisão, eles têm que sair dali. Eles não querem ficar por ali.
Ele já pressentindo que algo ruim vai acontecer. Então eles armam tudo, um plano, né? O Pedro quer pegar os filhos dele, que tá com a ex-mulher dele. Só que a mulher dele não é uma pessoa, né, a gente tem seus motivos, né? Também ele chega lá, a mulher já tá com outro cara, assim, já tá com uma filhinha também, que é a filha do cara. A mulher meio já surta já por Pedro tá ali, a ex-mulher dele. E ele fala que tem um possuído na cidade, tá? Vai dar ruim. Não tem que tirar os filhos dele dali o mais rápido possível. A mulher surtando do lado dele, e daí é dito que um ano que eles se divorciaram porque o Pedro quase matou o Jair, que é o filho mais velho dele, que tem autismo, né? Um autismo bem avançado, já que ele não fala e não se move de direito sozinho. Que meio que o aquecedor do coelho botou fogo no aquecedor do quarto do Jair, né, dito. Foi por isso que deu o divórcio, foi por isso que os dois se separaram. Mas ele não quer saber agora disso, ele quer tirar os filhos dele dali, né? Porque ele sabe que vai dar ruim. Enquanto isso, o Dom, o proprietário das terras lá, tá jantando com a esposa e uma coisa acontece. Um dos bodes que eles têm ali na fazenda, demonstra um jeito meio estranho. Ele pega, atira com uma arma, todos os bodes saem, menos esse bode. O que é o bode, tá? Possuído. E uma coisa que tu não pode fazer, tu não pode pegar e matar um possuído com uma arma de fogo. Dizem que os mal se espalha mais rápido se tu tirar uma arma de fogo, por causa da pólvora, sabe? Só que ele acaba fazendo isso e no mesmo momento a esposa desse proprietário mata ele e se mata logo depois. Então meio que a gente consegue ver que no momento que alguém mata uma arma de fogo na frente e a pessoa tá ali olhando, esse mal automaticamente reflete na pessoa, fazendo ou a pessoa, se a pessoa tá sozinha, ou ela se matar, ou outra pessoa que tá com ela matar ela no mesmo instante. Matar e se matar. É pesado, porque a mulher tava grávida, sabe? Então eu fiquei muito mal nessa cena. Eu fiquei muito mal nessa cena, sabe? Me deu um ruim muito grande no estômago. Enquanto isso, ele tá tentando tirar o Pedro tá tentando tirar os filhos dele de lá. O Jimmy foi pegar. Vocês não começam me atrapalhando aqui? O Jimmy foi pegar a mãe deles, né? A mãe do Pedro, dele e do Pedro. E o Pedro quer tirar os filhos dele. Só que nisso o Pedro troca as roupas de novo, pega umas roupas do, do novo marido da esposa da ex dele, pra trocar de roupa. E ele queima aquelas roupas, ele vai queimar aquelas roupas ali, só que o cachorro cheira aquelas roupas ali e o cachorro, filho da família, fica possuído. Mas que coisa? Vocês não começam? E a menininha, que é a filha do novo marido da ex-mulher Pedro. Não é tão relevante os nomes assim, por isso que eu não tô citando. Ela brinca, tem mania de brincar com o cachorro e o cachorro. Eu, sabe, no meu ponto de vista, minha experiência com filme de terror, assim, eu na hora, quando vi o que ia acontecer, eu jurava que ia salvar a menina, que ia tirar a menina de perto do cachorro antes que algo ruim acontecesse. Essa era a expectativa, sabe? Que é o que normalmente que acontece. Essa era a minha expectativa. E não é isso que acontece. O cachorro abocanha a guria e sai arrastando a guria pela casa e pela rua. Com o pai da guria desesperado e uma mãe histérica e desesperada também atrás. O Pedro vai atrás também para tentar impedir. E, gente, essa cena eu levei um susto tão grande, porque a minha expectativa
ia sair dali. Mas eu tomei nos olhos. Porque não foi isso que aconteceu. Ah, é uma cena assim, olha. É uma cena pesada, porque o cachorro sai arrastando a guria pela rua. O pai dela vai de atrás e acaba matando o cachorro com uma arma de fogo. O Pedro se vira as costas bem na hora, não acaba não vendo. O cara mata o cachorro com arma de fogo. O Pedro volta pra casa pra pegar os filhos dele. Ele pega o carro, bota os filhos no carro da ex, né? E a guriazinha aparece de novo. Bem, aparentemente. O que não era pra estar, porque ela foi abocanhar com um cachorro. Não era um labrador, era. Eu nem sei que tipo de labrador, eu acho. Não sei que tipo de cachorro era. Mas era um de aqueles de porte grande. Os cachorros de porte grande, então não era pra ela estar bem. E a guriazinha se rindo, assim, sussurra, falando, ah, o papai vai vir com o carro te matar. E a mãe, não sei o quê. A guriazinha se afasta bem na hora. O pai da guriazinha vem com o carro e atropela a mulher. Enquanto a guriazinha tá do lado rindo. Isso quer dizer que o mal já tá, automaticamente o mal já tá se espalhando, né? O mal já tá se espalhando, já tá aí se divertindo, aí tá solta já. Tá solta. O Jimmy, ele se encontra com o Jimmy, né? O Pedro acaba se encontrando com o Jimmy com a mãe dele. A mãe dele começa a questionar, perguntando se a esposa dele sabia que ele tava com os filhos. Eles falam meio que aconteceu, vão passear, então, né? As crianças. Eles acabam indo na casa de uma senhora que o Jimmy conheceu, que ela era uma exorcista, por assim dizer, né? Matava os possuídos, né? Ela era uma aposentada que lidava com os possuídos aí. E eles chegam lá para passar a noite, ela fala que eles podem passar a noite ali. Ela não tem energia elétrica porque atrai eles, né? Ela vive ela vive bem reclusa, assim. E o marido dela acabou sendo morto, né? Dos casos que eles acabaram indo, o marido dela acabou sendo não voltou. E bom, todo mundo meio que se aconchega pra dormir, né? Ele se ajeita ali na casa, só que a mãe das crianças aparece, né? A ex-mulher do Pedro aparece no quarto onde a mãe dele está dormindo com a avó dos meninos está dormindo com o mais novo, né? Já que o Jair ficou no carro, que eles não, já que eles já saíram, não acharam bom tirar ele do carro. Então o Pedro ficou lá com ele no carro. A mãe do Pedro ficou com o mais novo. Como a senhorinha tinha tomado remédio para dormir, ela olha meio assim, vê a mulher ali, tá bom, mas ela realmente fica assustada e ela desce, né? Acaba chamando o Jair não, o Pedro e o Jimmy e fala, tá ali. Só que eu realmente fiquei assustada porque ela não parecia ela mesma, né? O Pedro sobe rápido e vê o filho mais novo dele com a esposa, né? Sendo segurado pela esposa bem na janela. Ela pega e pula da janela, caindo. E a queda era alta, era no segundo andar, segundo, terceiro andar. E a queda era alta, não era uma quedinha assim. E ela some, ela pula da janela, daí ela some por ali. O Jimmy e o Pedro meio que se separam pra procurar, né? E ali a exorcista fala que uma das coisas que mais dá força pra esse mal é o medo deles. O medo de perder os filhos é o que mais tá dando força agora. E nisso ela se aproxima do carro e olha pro Jair. E ela fala que ele tá possuído também. O mal vem atrás das crianças. Ele tá possuído. Ela já tinha visto isso. Por ele ser autista, o mal pode dominar o corpo dele, mas ele fica perdido na mente de um autista, por não conseguir compreender, né? E isso é muito bom, gente. Cara, esse filme é muito bom. Eu gostei desse filme, apesar de ter me traumatizado muito esse filme, eu gosto muito desse filme.
que esse conceito do autista é muito bom. E nisso o Jimmy vai junto com ela. O Jimmy se separa e ela vai pro Pedro, que eles... Não adianta, eles têm que acabar com o mal ali e agora. Então eles se separam. O Jimmy vai procurar o sobrinho, a criança mais nova, né? E o Pedro e a exorcista vão atrás do mal. O Jimmy encontra a ex-esposa do Pedro na rua, só que ela tá devorando já o filho mais novo. Uma cena bem pensada. Nós vamos ver outra opção e joga o carro por cima dela, batendo numa árvore, né? E ali meio que fala que ele queria. O mal meio que fala algumas coisas pro Jimmy ali, né? E o Jimmy. Daí, o Jimmy atravessa, meio que bate o carro na árvore por causa disso, né? Bate o carro na árvore, esmagando o resto do corpo da mulher. Daí o Pedro e a exorcista acabam chegando numa escola, né? Onde tem várias crianças ali depois do horário. E eles descobrem que o corpo do possuído tá ali embaixo do palco, né? De apresentação. Tá embaixo do palco. Os adultos estão mortos, que as crianças mataram. Porque o mal, ele consegue influenciar as crianças. As crianças são muito influenciáveis por serem inocentes, são muito influenciáveis. E elas acabam querendo proteger esse mal. Então ela tá ali com a exorcista ali com o equipamento, fala, né? Que enquanto os dois estiverem ali, elas não vão se aproximar, né? Só que a criança, ele precisa de uma. Ele precisa de uma ferramenta ali pra tirar o palco, que ele não consegue erguer, já que a pessoa que tá possuída já era gorda, enorme, né? Já era gorda, obesa, já era acima do peso. Desculpa falar desse jeito, né? Desculpa falar desse jeito, gente. Desculpa. E as crianças ficavam falando que ali na sala tem, não sei o quê. E a mulher, a exorcista, falando, não acredito, não, me deixa sozinha, não acredita. Só que ele, o desespero pega, vai pegar a ferramenta. As crianças prendem ele lá dentro e acabam matando a exorcista. E não tem o que fazer. O Pedro fica furioso e com aquela ferramenta ele abre a cabeça do cara que estava possuído, libertando o mal que estava dentro daquele corpo. E daí nasce, né, o mal encarnado, meio que passa os dedinhos com sangue na testa do Pedro, deixando uma marca. E sai solto pelo mundo, assim, espalhando mais caos. E nisso, a mãe do Pedro do Jimmy, que estava cuidando do Jair, né, gatos, acaba tendo um encontro meio inusitado, né, porque do nada o Jair começa a falar e passa por trás dela, assim, fala que quer chá, que ele tá com fome. Só que o Jair é autista. Ele não fala direito. E é nessa hora que só pela expressão da atriz, só pela expressão que ela faz, a gente entende que deu ruim. Como eles não encontram mais a mãe deles, pá, volta, pega o Jair, pegam o Jair, o Jimmy, eles voltam pra casa deles, que eles estavam no início do filme, já que não tem muito o que fazer, que merda já tá feita. Ele pega um sorvete de maçã que ele tem pra dar pro Jair ali. E eles se perguntam o que aconteceu com a mãe deles, né? A mãe deles não tava com o Jair quando chegou. E nesse mesmo momento o Jair se engasga, né? E gospe uma bola de cabelo com uma corrente com um colar que era o que a mãe do Pedro e do Jimmy estavam usando. Ou seja, ele devorou a avó dele. E aquele garoto que era filho que é o filho mais novo da senhora do que a mãe do possuído, lá, que é o irmão mais novo do possuído, que a mãe dele tinha sumido também, afirma. Qual que o Jimmy e o Jimmy e o Pedro acabam se separando, né? O Pedro tá na casa, quando isso aconteceu, o Jimmy foi pro celeiro onde o guri tava deitado, tava dormindo ainda. Ele fala que assim como o Jair fez com a avó dele, ele tinha feito com a mãe dele. Que ele foi obrigado pra
proteger aquela coisa. E esse filme termina assim, com esse peso enorme, né? Que o mal tá aí agora vagando, livre, leve, solto na natureza por causa deles. O desespero deles de tentar salvar a família deles foi o gatilho para tudo dar errado, por assim dizer. O medo que ele tinha de perder os filhos dele, o medo que ele sentia por aquilo, foram os gatilhos principais. E esse filme é muito bom, tá? Esse filme é uma nota 10. Ele é muito bom, eu gosto muito, gostei muito desse filme. É um filme assim pra te assistir de noite, tu se traumatizar um pouquinho. É uma nota 10, tá? E o conceito dele é exato. O conceito que do mal, quanto mais tu se desespera e sente medo, mais aquilo se infiltra na tua vida. Tem que, sabe? É um conceito muito pesado do que é o mal. E esse filme termina mal, né? Termina com o mal vencendo, porque o mal tá livre, leve, solto no mundo, ali. E é isso, né? E o conceito, que nem eu falei, o conceito do autista ser possuído, que ele consegue pegar só o corpo dele, porque a mente de um autista ninguém consegue entender. É uma mente muito confusa, muito complexa. É muito bom. Esse filme tem um conceito muito bom. É um conceito muito bom desse filme, tá? Eu recomendo assistir. É o nota 10. Recomendo assistir de noite, porque sim, eu passei por isso, todo mundo vai passar agora também. Sim, porque sim. Sabe? Não sei se seria um filme pra olhar com a família. É um filme meio pesadinho. Mas se quiser também, um filme de terror ali, só no domingo de noite, no sábado de noite, né? É bom. E é isso, gente. Recomendo você assistir. Um beijo pra vocês. Se inscreve no canal, deixa like, tá? Vai nos outros canais pra dar uma olhadinha. E até a próxima, tá? E era isso.